Então, vamos agora para o nosso quinto exercício de hoje. Ele diz o seguinte: a velocidade escalar de um trem se reduz uniformemente de 12 metros por segundo para 6 metros por segundo. Sabendo-se que durante esse tempo o trem percorre a distância de 100 metros, qual é o módulo da sua desaceleração? Então, primeiro nós vamos anotar os dados que ele está dando aí no nosso enunciado. Ele diz que o trem estava com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. E que essa velocidade se reduz para 6 metros por segundo. Então, essa vai ser a nossa velocidade final. E que nesse trajeto ele percorre uma distância de 100 metros. E ele pergunta qual é o valor da sua desaceleração. Ele quer saber o valor da aceleração. Ora, o que ele está me dando aí? Velocidade inicial, velocidade final, distância e pede a aceleração. Então, você vai lembrar daquela dica que eu dei para você, né? Quando o problema não fala em tempo e não pede tempo, não perca tempo. Use a equação de Torricelli. Muito bem, a equação de Totó, né? Como é que é a equação de Torricelli? Vi você mais dois amigos num triângulo sentimental. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Quem é a minha velocidade final? É 6. 6 ao quadrado, 36. Quem é a minha velocidade final? 12 ao quadrado, 144. A minha aceleração é o que eu estou procurando e o meu espaço é de 100 metros. 36 menos 144 é igual a 200A. Aqui vai dar menos 108, diminuo, conservo o sinal do maior, igual a 200A. A minha aceleração vai ser, então, menos 108 dividido por 200. E isso vai dar igual a menos 0,54. Mas ele está pedindo o valor em módulo. Quando ele pede módulo, eu desconsidero o sinal negativo. Então, a minha resposta, 0,54 metros por segundo ao quadrado. Bem, e o nosso sexto exercício de hoje é esse. Uma composição de metrô parte de uma estação onde estava em repouso e percorre 100 metros com aceleração escalar constante, atingindo 20 metros por segundo. Determine a aceleração escalar e a duração T do processo. Então, a primeira coisa que ele diz aí no enunciado é que essa composição de metrô estava em repouso. E o que isso significa? Que a velocidade inicial é igual a zero. Então, você vai anotar os seus dados. Velocidade inicial é zero. Diz também que ela percorre a distância de 100 metros. Isso vai ser o nosso ΔS. E que após percorrer 100 metros, a sua velocidade passa a ser de 20 metros por segundo. Vai ser a velocidade final. E ele quer saber o valor da sua aceleração e o tempo que dura esse processo. Então, vamos lá. Para calcular a minha aceleração, o que eu vou fazer? Bora ver os dados que eu tenho aqui. Ele me dá velocidade inicial, velocidade final e espaço. Então, você vai lembrar de novo daquela dica. Se a questão não dá tempo e não pede tempo, você não pode perder tempo. Você vai usar a equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli é o vi você mais dois amigos num triângulo sentimental. Então, daqui, ó. A minha velocidade inicial é zero. Então, eu não vou contar com ela. Minha velocidade final é quanto? 20 metros por segundo. Quanto é 20 ao quadrado? 400. A aceleração é o que eu quero saber.
e o espaço é de 100 metros. 400 é igual a 200 A. Eu cancelo os zeros e aí eu tenho que a minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Calculei a primeira coisa que ele me pediu. Agora ele quer saber em quanto tempo isso aconteceu. E aí, qual daquelas equações eu vou usar agora, Kate? A que for mais fácil para você, para facilitar a sua vida, né? Porque tempo é dinheiro. Então, você vai usar o vi você à toa. V é igual a V0 mais A vezes T. Lembrando, minha velocidade inicial é 0, então não conta. Velocidade final eu tenho, que é 20. A aceleração eu já calculei, é 2. E o tempo é o que eu quero saber. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E aí eu tenho que o meu tempo vai ser igual a 10 segundos. Beleza? Então vamos lá para o nosso 7º exercício de hoje. Ele diz o seguinte: considere dois móveis que, sobre uma mesma trajetória, realizam movimentos que obedecem às funções horárias. S1 igual a menos 2 mais 6t e S2 igual a 4 menos 3t mais 3t ao quadrado. S em metros e t em segundos. Letra A. Em que instante ou instantes esses móveis se cruzam? Letra B. Em que posição ou posições os móveis se cruzam? No caso dessa questão aqui, primeiro nós vamos anotar as duas funções horárias que ele está me dando. Lembrando que essa função horária aqui do S1 é a função horária do MU, do movimento uniforme, né? É o nosso sorvetinho. E essa segunda função horária aqui é a função horária do espaço do MUV, e é o nosso sorvetão. O que mais que eu tenho que lembrar, Kate? No momento em que dois móveis se cruzam, eles vão estar repartindo, compartilhando o mesmo espaço. Então, para eu resolver essa questão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as duas funções horárias. É o que nós vamos fazer agora. S1 igual a S2. Vou substituir. Agora, só a parte matemática. Vou jogar todo mundo para esse lado e, lógico, se eles mudam de lado, também irão mudar de sinal. 3t ao quadrado menos 3t mais 4. Ó, esse aqui vai para lá e vai ficar positivo. Esse vai para lá e vai ficar negativo. Igualo a 0. Vou unir agora os termos semelhantes. 3t ao quadrado, só tem ele. Quem tem t com quem tem t. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. E os números que estão sozinhos. Somo e repito o sinal. Notem que eu posso simplificar essa função aqui. Me deparei com uma função do segundo grau. E agora eu vou simplificar para ficar melhor para eu trabalhar. Eu posso simplificar dividindo tudo por 3. E aí eu vou ter t ao quadrado menos 3t mais 2 igual a 0. Então, como eu havia falado, vamos nos deparar com uma função do segundo grau. Kate, como é que eu resolvo essa função do segundo grau? Você tem duas maneiras. Ou você usa a fórmula de Bhaskara, que aí daria um pouquinho mais de trabalho e seria mais demorado. Ou você usa um método que eu aprendi com meu amigo Everton, lá do canal Matemática é Top, que ele chama de método ninja. É o método da soma e do produto. E o que diz esse método? Que eu vou procurar dois números que somados me dê o oposto do termo B. E o termo B aqui na minha função é o menos 3. Quem é o oposto de menos 3? É 3. E eu vou procurar dois números também que multiplicados dê o valor de C.
que no caso aqui é 2. Só que atenção, esses números, eles têm que ser iguais, tudo bem? Então, que números eu pensei? Vamos pensar um pouquinho aí. Dois números que somados dê 3. Os números 1 e 2, certo? Se eu somar 1 mais 2, 3. É o oposto do termo B. Beleza. Agora nós vamos ver se esses dois números também, ao serem multiplicados, deu o valor de C, que é 2. 1 vezes 2 é 2. Então, olha, beleza, eu achei as duas raízes da minha função do segundo grau. Isso já responde a minha letra A. Isso aqui tudinho foi a minha letra A. Eu achei o tempo. 1 e 2 corresponde ao tempo, o instante do encontro. Então, as minhas respostas são T igual a 1 segundo e T igual a 2 segundos. É a resposta da minha letra A. Na letra B, ele quer saber a posição ou as posições do encontro. Kate, como é que eu faço isso? Você achou dois tempos aqui, certo? Você vai substituir esses dois tempos em uma das duas equações que ele te dá no enunciado. Por que em uma das duas? Ora, como é o encontro, eles vão estar dividindo o mesmo espaço. Então, tanto faz você escolher a primeira ou a segunda, o espaço vai ser o mesmo. Tudo bem? Então, nós vamos calcular primeiro para o tempo igual a 1 segundo. Para T igual a 1 segundo. Vou escolher substituir na primeira equação, porque ela é mais simples, né? Você vai perder menos tempo, e tempo é dinheiro. S1 é igual a menos 2 mais 6 vezes 1. Note que no lugar do T eu coloquei o 1. Achei a primeira posição de encontro desses móveis. Mas, como eles se encontram em dois tempos diferentes, eu vou calcular a outra posição do encontro. Agora, para T igual a 2 segundos. Vou substituir na mesma equação, na primeira. S1 igual a menos 2 mais 6 vezes 2. No lugar do T, eu coloquei o 2. E aí eu achei a segunda posição de encontro. Se você quisesse substituir esses valores de tempo no S2, não teria problema. Os resultados teriam que ser os mesmos. Tudo bem? Bem, e para finalizarmos o nosso estudo sobre o M.U.V., eu vou resolver uma questão sobre gráficos. Ela diz o seguinte: é dado o gráfico da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Determine, letra A aceleração escalar do movimento. Letra B, a variação do espaço entre 0 e 4 segundos. Para eu responder essa questão, eu vou precisar analisar o gráfico que está sendo mostrado aí na imagem para você. A gente já aprendeu que para calcular a aceleração, no caso do M.U.V., eu preciso da razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. É dessa maneira que nós vamos calcular a nossa aceleração, certo? Olhando aí para o gráfico, nós temos que a velocidade final do móvel é de 16 metros por segundo. E a velocidade inicial é 0. Ele partiu do repouso. O tempo final do movimento é de 4 segundos. E o tempo inicial é 0. Então, é só fazer agora a parte matemática. 16 sobre 4 é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Calculei a minha letra A. Agora, atenção. A minha letra B está pedindo
a variação do espaço entre 0 e 4 segundos. Sempre que você se deparar com um gráfico do MUV e ele pedir a variação do espaço, você vai lembrar do seguinte: essa variação do espaço, ela vai ser numericamente igual à área da imagem que está se formando aí no gráfico. Note que essa imagem aí é de um triângulo, né? Aí você vai ter que lembrar qual é a área do triângulo. A área do triângulo a gente calcula multiplicando base vezes altura e dividindo por 2. Olhando para o gráfico, a gente vê que a base desse triângulo equivale a 4 e a altura 16, dividido por 2. 16 vezes 4 é 64, dividido por 2. 64 sobre 2 é igual a 32. Se isso é variação de espaço, a unidade será o metro. Pronto, calculei a minha variação do espaço. Então, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem curtindo, compartilhando, se inscrevendo, porque com a gente, ó, ciências é show!